Estamos aqui de novo para mais um bate-papo. Hoje vamos falar sobre a justificação legal. Na última aula a gente viu sobre a expiação de Cristo. E agora eu quero ler com vocês Gálatas, o finalzinho do versículo 2, aqui na Bíblia Codex. Pois a primeira Bíblia me matou para que eu possa viver para Deus. Eu morri na cruz com Cristo. Agora já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé em Cristo, que me amou e se entregou por mim. Não posso ver isso e me calar. Não posso anular a graça de Cristo. Se alguém pregar que a justiça vem através da obediência à Bíblia, então Cristo morreu em vão. E quero também ler na BS o versículo 16 de Gálatas 2. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei. Pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Vendo aqui, e a gente vai falar da justificação, então a gente viu no vídeo anterior sobre a expiação de Cristo, e estamos vendo que a primeira Bíblia, ou seja, a lei, a gente viu sobre a lei, ela não vai justificar ninguém. Ela veio para nos mostrar o que temos que fazer para que possamos ser justificados. Então vamos agora imaginar um cidadão, o A. Esse aqui é o acusado. Esse aqui é o cidadão A. Esse aqui é o B. É o acusador. E tem ali, então, um crime a ser esclarecido. Chega-se a uma conclusão lá que esse não é culpado. Ele é inocente. Então, ele ganha a liberdade. Cabe ao acusador o ônus da prova. Em uma outra situação, ele reconhece que houve o fato. Só que ele mostra por vários meios evidências que era inevitável aquela situação ter acontecido. Então, agora cabe a esse aqui o ônus da prova. Ele tem que provar que realmente era inevitável e ele acabou cometendo um crime. E agora vem a justificação. Ele vai ser libertado, né? O réu vai ser livre ou não, diante das provas, as evidências que vai ter, tanto da parte do acusado como do acusador. Cabe o ônus da prova para um ou para outro nos dois sentidos. Nós vamos ver isso bem detalhado nos vídeos seguintes. Hoje é uma pincelada para a gente ver agora sobre as desculpas que o ser humano tem levado para o Criador, vamos dizer assim, para justificar os seus erros aqui. Ele leva lá para o Criador as suas justificativas e agora vamos entender quais são. Vamos ver hoje 4 justificativas. No próximo vídeo a gente vai ver outras. Uma, natureza pecaminosa. Nós vimos um vídeo que o que nós vimos naquele vídeo lá? Não existe pecado original. Mas o ser humano, ele tem a tendência de dizer que ele nasceu com a natureza pecaminosa e é por isso que ele cometeu o determinado crime. Vamos pôr aqui um asterisco e dizer que isso aqui é o crime. O que é o crime? Vamos entender o crime aqui agora com o pecado.
o erro ao alvo, a desconexão com o sagrado. Tá lá ligado, tem os fiozinhos lá, e por algum motivo lá, ele veio e cometeu esse tal crime. E ele se desconectou. Então agora vamos ver a justificativa. Uma delas, natureza pecaminosa. Bom, se for realmente isso verdade, no dia do julgamento, o que o Criador vai ter que fazer? Vai ter que destruir a razão. Por quê? Porque se o Criador colocou um ser humano com uma natureza pecaminosa, ou seja, com um pecado original, como que esse ser humano, então, pode ser cobrado de algo que ele não pediu para nascer com isso? A razão dele vai ficar acima desse julgamento. Então, o Criador teria que excluir a razão, porque ele era culpado desse ato. Porque ele colocou um ser humano no mundo com uma natureza pecaminosa, capaz de cometer o crime, sem que ele tivesse ação. Natureza pecaminosa nos remete a dizer que o cidadão não teve ação, porque ele recebeu, quando ele nasceu, ele recebeu essa natureza pecaminosa. Mas isso não pode ser verdade. Então essa é uma desculpa que não passa para que esse cidadão seja justificado. A outra, ele diz ser incapaz. A incapacidade. Há seres humanos que diz que não têm a capacidade de obedecer ao Criador. Bom, se ele nasceu com uma incapacidade de obedecer, de fazer escolhas para o bem, então ele não pode ser cobrado. Não é motivo de uma justificação. Porque, por exemplo, se o Criador pede para esse voar, vou dar um exemplo. Como que o Criador vai pedir para um ser humano voar? Não estamos falando de voos com equipamentos, que pode, né, ser um avião, ser um asa delta, etc. Mas estamos falando nós com o nosso corpo físico normal. Nós não podemos ser cobrados porque nós não voamos. Por quê? Porque o Criador não nos deu asas. Se ele não nos deu asas, ele não pode me cobrar a voar. Porque se ele me cobrar, seria um governo de tirania. Por quê? Porque eu não sou capaz de voar, porque eu não nasci com asas e não tenho o poder do super-homem para poder voar. Então, a incapacidade também não justifica para que a pessoa venha dizer que ele cometeu um crime porque ele é incapaz de obedecer ao Criador. O Criador não nos fez com incapacidade de obedecer a ele. A primeira lei da razão, ela diz assim, que nenhum ser é obrigado a fazer aquilo que não tem poder para fazer. Então, se eu não tenho asas para voar, não tenho o poder de voar, eu não posso ser cobrado para voar. Então não justifica eu dizer que eu sou incapaz de obedecer ao Criador. Porque Ele não nos fez imperfeitos. Ele nos fez perfeito. E Ele nos fez com a capacidade de obedecê-lo. Então essa justificativa, ela não passa. A terceira justificativa é um coração perverso. A pessoa dizer que ela tem um coração perverso. O que é um coração perverso?
Nós não estamos falando de coração de carne. Nós estamos falando de desejos, atos da mente, estamos falando de escolhas que nós podemos fazer. Estamos falando de maus sentimentos. Tudo isso aqui é coração perverso. Se ele cometeu um crime e ele dizer que tem um coração perverso, é verdade. Por quê? Porque ele está cometendo algo que não deveria cometer. Porém, para justificar, para ser uma justificação legal, não cabe essa justificativa. Por quê? Porque diante de tudo isso aqui, ele poderia, era possível evitar. Por quê? Porque são escolhas que você pode fazer. O Criador nos deu essa capacidade. Ele nos constituiu com essa capacidade de fazermos escolhas. Nós temos o bem e o mal em nós. Nós temos a capacidade de fazer o bem e de fazer o mal. Mas isso é escolhas voluntárias. Então não adianta eu dizer que eu errei porque eu tenho um coração perverso. Se eu tenho um coração perverso, é porque eu sou culpado dele. Eu deveria ter agido de outra forma. Eu deveria ter agido para o bem e agir para o mal. Entra a questão de Abel e Caim. Abel e Caim são dois desejos que estão dentro de nós. Está aqui esses desejos dentro de nós. O bem e o mal. Eles estão dentro de nós. Cabe agora nós fazermos uma escolha de que maneira nós vamos agir. Porque se eu agir com os meus sentidos, se eu agir dentro dos sentidos, eu estou aqui agradando os meus sentimentos. Eu posso fazer com que eles se tornem maus. Eu tenho que agir no pensamento, com a minha razão, acima dos meus sentimentos, com o sexto sentido. E ele existe, os sextos sentidos estão no nosso pensamento, eles são quânticos, eles são algo sutil, eles não são matéria, eles não estão aqui onde nós conseguimos com os nossos sentidos percebê-los. Ele está acima. E é aqui que entra a questão de eu ter o coração perverso ou não. E esse coração é isso aqui, ó. São desejos, atos da mente, escolhas, maus sentimentos, que se caso não fosse perverso, seria bons sentimentos. Então, eu dizer que caí em um pecado, errei, porque eu tenho um coração perverso, isso é culpa minha. Não justifica. E o 4, conduta de terceiros. O que seria essa conduta de terceiros? Eu querer justificar um erro meu, dizendo que eu fiz isso por causa da conduta dos terceiros. Isso também não justifica. Um exemplo. Nós sabemos que nós precisamos evoluir a nossa consciência. Precisamos estudar, seguir bons mestres e evoluir para nós crescermos em sabedoria. Por quê? Porque o meu povo padece por falta de conhecimento. E aí eu tentar me justificar que eu não leio a Bíblia, não estudo, não sigo nenhum segmento onde eu possa evoluir. Por quê?
Porque os líderes, vamos dizer assim, porque os líderes religiosos estão errados, então por isso eu não vou seguir com um objetivo que é evoluir. Eu fico na minha, faço coisa errada, mas eu não faço o bem porque os terceiros não fazem, porque eles estão errados, dão um mau exemplo. Você não vai justificar dessa forma. Por quê? Porque se você está vendo que eles estão agindo de forma errada, você tem que dar o exemplo. Você tem que ser um espelho. Quem sabe você muda algum deles. Então, isso também não é justificativa. Isso não passa na prova. Você tem que agir diferente. E esse tipo de agir diferente é o que nós vamos ver no próximo vídeo. Então hoje nós vimos que as justificativas, as desculpas que o ser humano dá para tentar se livrar de um crime, de uma desconexão, de um pecado, é dizer que nasceu com a natureza pecaminosa, que é incapaz de obedecer ao Criador, que tem um coração perverso e que a conduta dos terceiros, a conduta dos outros, faz com que ele desanime de fazer o bem. E ele não faz porque as pessoas todas não estão fazendo o bem, ou algumas não justifica. O que nos justifica é que nós temos que fazer diferente e lembra do caminho largo e o caminho estreito? É o mesmo caminho. Se diante de todos esses itens aqui nós estamos caminhando para cá, nós temos que entender que isso tudo não justifica, e se não justifica, eu tenho que mudar de direção. Eu tenho que vir para cá, porque eu quero mostrar evidências para que eu possa ser justificado. Para a questão lá do acusado e o acusador, cabe o ônus da prova. Nesse caso que nós estamos aqui, cabe a nós, pecadores, agentes morais, o ônus da prova. Por que eu cometi o crime? O que eu fiz que eu devo ser liberto ou condenado? Então cabe ao ônus da prova. No caso, se nós somos inocentes, quem está nos acusando, cabe a ele o ônus da prova. Se o fato existiu, porque somos pecadores, então existiu o fato, então agora eu tenho que mostrar evidência que era inevitável eu fazer isso. Dizer que é inevitável com esses itens aqui, não vou me justificar. E lembramos que a expiação de Cristo é a única maneira de nos justificar. Temos que escolher, então, a morte de Cristo como aquela que vai tirar os nossos sofrimentos. Nós temos uma desconexão e nós temos agora que pagar isso com o sofrimento. Porque mesmo que eu estou aqui, já caminhando nessa direção do bem, eu ainda tenho alguns frutos aqui que eu plantei e que devem ser eliminados. Eu não vou conseguir, por minha conta própria, eliminar. O que eu consigo é fazer a conversão. Mas o fruto está lá. Quem vai eliminar isso aqui é a morte de Cristo. E eu tenho que aceitar que essa morte de Cristo vai conseguir eliminar aquele fruto de dor, de sofrimento que um dia eu plantei quando estava caminhando na direção errada. No próximo vídeo vamos ver a sequência desse estudo e vamos aprender então a maneira correta de nos justificarmos. A nossa missão é ensinar
como ensinados somos.